Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer uma dica muito bacana para vocês, um lançamento da editora Planeta, Antônia, uma sinfonia, escrito por Maria Peters e traduzido por Mariângela Guimarães. Esse livro aqui eu recebi um mês passado e eu fiquei super curiosa para ler. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas impressões para vocês. O mundo das orquestras, dos maestros e principalmente das maestrinas sempre me fascinou. Eu gosto muito desse tema. Sempre que eu tenho oportunidade, eu escuto. Eu cresci com o meu avô paterno ouvindo óperas, então ir a um teatro assistir uma apresentação de uma orquestra sinfônica é uma das experiências mais bonitas e mais fortes, e eu já tive o prazer de frequentar várias vezes, tanto no Teatro Municipal de São Paulo como na Sala São Paulo, que é uma das melhores salas musicais aqui da nossa cidade. Então, por isso, este livro me chamou muito a atenção. E eu mergulhei nessa história, mas eu te confesso que ele me surpreendeu ainda mais positivamente do que eu imaginava. Nós temos aqui a Antônia, né? E ela é uma musicista que veio da Holanda, assim como a autora. E o sonho dela é ser maestrina, ser uma regente de orquestra. Só que o livro é ambientado em 1920, na década de 20. Então, era um sonho ainda muito distante, onde o machismo, apesar de ainda imperar, né, imperava mais ainda. Então, nós vamos acompanhar a trajetória da Antônia, que ela começa como uma pianista, estudante de piano, e vai atrás do seu sonho, que é reger uma orquestra. Então, é um livro muito bonito, é um livro muito musical, com várias referências a compositores que eu não conhecia, alguns, lógico, famosos, como Beethoven, enfim, como esses mais tradicionais, mas alguns mais contemporâneos que eu não conhecia e que eu já anotei aqui para pesquisar, inclusive um que ele abandonou a vida para ser médico na África. Eu fiquei apaixonada por essa história e eu quero pesquisar mais sobre ele. Achei assim super interessante. Achei um livro assim, nossa, muito gostoso de ler, muito gostoso. Ele fala sobre a Maria, né? A Maria Peters fala sobre, ela ambienta esse livro aqui com 3 personagens além da Antônia. Temos também 2 homens que foram muito importantes na vida, 2 personagens foram muito importantes na vida desta mulher. O Frank, que foi o seu grande amor, e o Robin, que foi o seu melhor amigo. Então, cada capítulo, eu achei a forma como ela estruturou o livro muito interessante. Cada capítulo é narrado por um dos 3 personagens em primeira pessoa, o que torna o livro ainda mais íntimo do leitor. Eu gostei bastante deste recurso. E eu gostei também de saber que, claro, o foco é a carreira da Antônia, que é uma personagem baseada numa mulher real, que existiu, que viveu, e que ela nasceu na Holanda, morou nos Estados Unidos e lutou muito pelo reconhecimento da mulher. Então, acho que é um livro de muito empoderamento, eu gostei bastante disso. A parte ficcional, eu tenho a impressão que fica mais por conta do amor, dos amigos. Então, nesta parte, apesar de eu achar bem interessante, eu senti que algumas pontas ficaram um pouco soltas. Mas a escrita da Maria é muito boa, é gostoso de ler. Eu li esse livro num dia, né, nesse feriado, e já estou trazendo para vocês. Eu achei super interessante isso também. A autora, ela é escritora, produtora de cinema, diretora e roteirista holandesa.
E o que ela fez? Primeiro ela filmou, eu achei super interessante trazer isso para vocês. Primeiro ela filmou o filme mesmo, Antônia, uma Sinfonia. A história de Antônia Bricco continuou a fasciná-la, né? E aí ela resolveu transformar o roteiro do filme neste romance, que é um sucesso de vendas da Europa. Então eu achei bem interessante, porque esse livro ele faz uma trajetória contrária do que normalmente acontece, né? Normalmente o livro vira filme, e esse aqui o filme virou livro. Então, apesar, por que eu tô explicando isso? Porque eu acho que isso transparece na escrita dela. E apesar, e é uma leitura muito visual, né? Acho que justamente por ela ter início no roteiro, apesar de não gostar normalmente de uma capa de livro com cenas do filme, eu acho que faz sentido essa capa, esta nossa capa da edição brasileira, que eu acho que ela acompanha a capa da edição espanhola, inclusive no título, né? A tradução do original seria mais ou menos a dirigente ou a regente, eu imagino. E eu vi algumas capas, depois que eu terminei a leitura, eu gosto de fazer essa pesquisa. E eu achei a capa, acho que se não me engano, alemã, maravilhosa. Eu acho que a capa interfere, sim, tanto a capa como o título. Então, assim, não são os meus preferidos, mas eu acho que eu entendo o porquê dessa escolha da nossa editora aqui, a Planeta. Então, eu gostei bastante, eu acho que é um livro, assim, muito motivador. Eu acho que ela fala aqui sobre questões importantes, sobre família, sobre pertencimento, sobre amor, sobre a luta da mulher, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante. Aquele compositor que eu falei para vocês é o Albert Schweitzer, que na verdade ele estava tocando órgão, ele era um organista, e eu achei muito interessante essa história dele. Inclusive ela cita um livro aqui, Entre a Água e a Selva, em que ele descreve a aventura de construir do nada um hospital na mata. Eu vou procurar desse livro, vamos ver se temos a edição aqui nacional. Então eu gostei bastante. O pano de fundo do livro também é muito interessante, porque ela traça um pano de fundo muito histórico. Então ela fala da quebra da Bolsa de 29, ela fala sobre a ascensão de Adolf Hitler, porque nesta época Antônia estava morando na Alemanha, depois de passar pela Holanda. Achei super interessante, principalmente assim, o que me chocou muito nesse livro, embora escrito de uma forma muito leve, foi, não que o livro não seja importante, mas eu acho que a escrita dela é leve e isso ajuda, né, na leitura, foi o sofrimento, o preconceito que a Antônia sofreu. Numa das apresentações, nos ensaios, o Spala, né, que é o primeiro músico, ele disse que ele simplesmente se recusava a receber ordens de uma mulher. Então, por aí você vê o quanto essa mulher foi pioneira, né? E mais ainda porque no pós-fácil, que eu também achei bem interessante, é uma edição muito bacana da Planeta. No pós-fácil, a autora diz assim, ó: amplamente respeitada, a revista Gramofone publicou em 2008 uma lista das 20 melhores orquestras do mundo. Nenhuma delas jamais teve uma mulher como regente titular. Em 2017, a Gramofone publicou novamente uma lista, desta vez com 50 melhores regentes de todos os tempos. Nenhuma mulher foi escolhida. Então, isso mostra o preconceito que Antônia e outras pioneiras sofreram, né? Eu não vou contar os detalhes, obviamente, para não dar nenhum spoiler, mas eu fiquei muito encantada com essa leitura. Eu achei a leitura, assim, muito, muito boa. Os capítulos são curtos, como eu falei para vocês, é uma leitura rápida, mas muito interessante. E eu destaquei aqui um trecho que eu achei super legal e que eu quero mostrar para vocês. A música é um idioma. Às vezes pode expressar muito mais do que palavras. Alegria e tristeza, medo, inveja, culpa,
vergonha, esperança e aflição, raiva e surpresa, felicidade e desespero. Mas a música que agora preenche a sala de concerto fala do idioma do amor. Uma das passagens, olha que lindo, né? Já fiquei louca para assistir o filme. Eu acho que o filme deve ser muito fiel, obviamente, ao livro, né? Porque vem dele, o livro vem dele. Então aqui fica a minha dica de hoje para vocês. Esse lançamento da Planeta muito interessante e que vale a leitura. Antônia, uma sinfonia da Maria Peters. E aí? Hoje tá cheio de barulhinho aqui. O pessoal lavando roupa. O Zacarias deu uma engasgada, mas vamos que vamos, né? Então, desejo a vocês uma ótima leitura. E se você leu, conta aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, que eu estou sempre compartilhando meu amor pela literatura e eu vou trazer cada mês os lançamentos da editora Planeta para vocês. Um beijo e até a próxima!